percebe hoje uma mudança na forma como eles aprendem, uma mudança na forma como eles interpretam as coisas no mundo, uma mudança na forma como eles se relacionam, na forma como eles se socializam, se comunicam, estabelecem vínculos. Então, existem mudanças profundas aí que estão acontecendo com as crianças. É muito recente isso, tem 2 décadas. A gente chama, os cientistas políticos, sociais hoje chamam essas crianças que nasceram a partir da década de 80 de geração NET ou geração Y ou os nativos digitais. Tudo é muito recente, a gente não sabe ainda qual é o desdobramento que isso vai ter em termos de futuro. Então a gente percebe aí que o individual está muito mais priorizado para as crianças do que esse coletivo que a gente vê que vinha das gerações anteriores. Como tudo na vida, tem os 2 lados da moeda. É uma ferramenta, então depende muito do uso que a gente vai fazer dela, a internet. E em termos, se ela for usada excessivamente, primeiro a gente pode pensar em danos físicos para as crianças. Então a gente vê crianças mais expostas à obesidade em função do sedentarismo, crianças com problemas visuais por uma exposição constante à tela do computador. Quando a gente pensa no aspecto psicológico, são crianças que estão expostas a muitos estímulos, existe uma sobrecarga disso, a conteúdos de violência, a conteúdos sexuais, num momento, muitas vezes, que ela ainda não tem uma estrutura psíquica para processar isso tudo. Quando uma criança pega um cabo de vassoura e imagina que aquilo é um cavalo, e ela imagina um cenário de um faroeste, ela está construindo aquilo é muito mágico para ela. E isso, na fase adulta, ajuda ela a construir toda a confiança dela no seu poder criativo, na sua espontaneidade. Então, esse brincar, esse faz de conta, isso que é espontâneo, que a criança constrói, isso a gente não pode perder. Isso não pode ser substituído por algo que vem pronto para a criança. Tem muito potencial a internet, é alguma coisa assim que não vai mudar, é uma mudança que nós estamos vivendo, isso é consistente, isso vai ser duradouro e a gente precisa entender aí quais são os benefícios, os malefícios, cuidar para que os nossos filhos não fiquem expostos a riscos dentro e que eles possam aproveitar ao máximo essa ferramenta. Agora, o que normalmente eles fazem é adotar 2 caminhos extremos. O primeiro eles não se envolvem e aí as crianças ficam, por conta delas, sozinhas no quarto, expostas a tudo, e eles acabam imaginando que ela na internet, eles acabam tendo mais tempo para eles, então não deixa de ser uma terceirização do cuidado. Esse é um caminho perigoso. O outro é um controle excessivo demais, é uma proibição, é uma ideia de que isso só traz coisa ruim. O que também não é verdade. Então eu penso que essas 2 alternativas nenhuma delas são uma boa escolha. O que é preciso é que os pais façam com esses filhos uma alfabetização digital. E os professores também, né, que são as figuras mais próximas, que eles trabalhem a instrução e a orientação dessas crianças e desses jovens para que eles construam um uso consciente disso, um pensamento crítico, para que eles possam desenvolver um papel de cidadãos, para que eles possam entender o que é privacidade, o que a gente precisa preservar da nossa intimidade, o que é essa coisa do direito à propriedade intelectual. Então, os pais precisam estar abertos para poderem ouvir esses filhos, para poderem ouvir inclusive as dúvidas que eles têm em relação a isso e poder trabalhar nesse sentido com eles. Né? Eu vejo que tem algumas crianças que sofrem, né, no consultório, inclusive pela exposição dos pais que fazem um uso de algumas imagens, de algumas cenas e colocam no Facebook. E isso traz um constrangimento muito grande para a criança diante dos grupos, né, de amigos. Então é preciso muito cuidado, porque isso acaba gerando uma situação inclusive traumática para a criança. Parentes que não se veem, eu acho que é bem interessante os grupos do WhatsApp,
Mas isso nunca vai substituir o contato pessoal, aquele que a gente estabelece com o outro que é real. Isso não pode se tornar um substituto, né? O WhatsApp, ele não traz coisas que a gente vive só quando está, né, no tete a tete, no pessoal, né? Que é essa coisa da voz, do cheiro, do afeto, da confiança. Isso o WhatsApp, essa coisa calorosa que o pessoal traz, o WhatsApp ele não supre.